Olá, eu sou Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas e eu gostaria de compartilhar com você um estudo sobre o Salmo 69, intitulado O Zelo por Deus. O esboço proposto para o Salmo 69 é o seguinte: 1. O desespero de quem está afundando, versos 1 a 6. 2. O zelo e a zombaria, versos 7 a 12. 3. A confiança de quem é zeloso, versos 13 a 18. 4. Uma nova descrição da zombaria, versos 19 a 21. 5. Imprecação aos injustos, versos 22 a 28. 6. Aflição que se torna louvor, versos 29 a 33. E por último, 7. Toda a criação louva com o salmista. Convido você a fazermos a leitura do Salmo 69 agora. E este salmo é reconhecido como um dos salmos favoritos do Novo Testamento. Então você vai poder perceber, à medida que formos lendo, quantos ecos deste salmo nós temos no Novo Testamento. Fiz a referência entre colchetes em itálico para você poder acompanhar isso à medida que vamos fazendo a leitura do Salmo 69. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Lírios, davídico. 1. O desespero de quem está afundando. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro. Minha garganta se abrasa. Meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Aqui, essa ideia é afirmada no Evangelho de João, capítulo 15, versos 25. Especialmente, odiaram-me sem motivo ou sem razão. Fazendo uma referência claramente a Jesus. Muitos são os que me prejudicam sem motivo. Muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato a Deus. A minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor dos Exércitos, não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel. 2. O zelo e a zombaria. Pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome. João 2,17 cita esta passagem. E os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Essa passagem encontra eco em Romanos 15,3. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim, e sou a canção dos bêbados. 3. A confiança de quem é zeloso. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Para quem percebe o tom messiânico deste salmo, há aqui claras indicações, claros indicadores da ressurreição do Messias. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor. Por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te e resgata-me. Livra-me por causa dos meus inimigos. 4. Nova descrição da zombaria. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Aqui os evangelhos, especialmente Mateus 27, 34 e 48 e João
19, 28 e 29 trazem claramente essa referência do Salmo 69. 5. Imprecação aos injustos. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição em armadilha. Paulo cita esta passagem em Romanos 11, 9 e 10. Que se lhes escureçam os olhos, para que não consigam ver. Faze-lhes tremer o corpo sem parar. Despeja sobre eles a tua ira. O teu furor ardente os alcance. Fique deserto o lugar deles. Pedro aplica essa passagem a Judas em Atos 1:20. Não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas. Acrescenta-lhes pecado sobre pecado. Não os deixes alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. 6. Aflição que se torna louvor. Grande é a minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. 7. Toda a criação louva com o salmista. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o seu nome. Amém. Proponho agora uma breve meditação sobre o Salmo 69 e convido você a me acompanhar. Como eu mencionei no começo, o Salmo 69 é um dos favoritos do Novo Testamento. O zelo de Davi por Deus e por sua casa foi um prenúncio da vida de Jesus. A zombaria que Davi experimentou da parte dos adversários de Deus foi elevada ao grau máximo pelo próprio povo de Israel, pelo próprio povo de Judá, ao ser redirecionada ao Messias. A imprecação encontrada neste salmo dá voz a toda justa indignação humana diante da injustiça. Acima de tudo, essa imprecação, essas palavras duras, é o reconhecimento de que a vingança pertence ao Senhor. Acima de tudo, apesar da imprecação, a vingança está colocada nas mãos de Deus. E o Deus a quem a vingança pertence, antes de executar essa vingança contra os ímpios que permanecerem na impiedade, propiciou perdão a todos por meio da cruz de Cristo. Esse tema também está presente no Salmo 69. E todos esses temas, não apenas esse último, mas todos esses temas que eu apresentei desde o início dessa meditação, estão entrelaçados neste salmo, e talvez seja por isso que nós encontramos tantas alusões a ele no Novo Testamento. Em especial, como você percebeu da leitura, no Evangelho de João, na carta de Paulo aos Romanos. E Pedro, em Atos, faz até mesmo uma aplicação deste salmo a Judas. E esse salmo está presente como subtexto em diversas outras passagens do Novo Testamento. Eu apenas destaquei aqui as alusões diretas, as citações diretas deste salmo. O verso 5 dá a entender que o salmista vê a sua condição atual, a condição de desespero e de zombaria, como consequência do seu próprio pecado. Mas um exame mais cuidadoso do contexto do salmo e das diversas implicações messiânicas pode sugerir que se trata mais da tomada de consciência da própria condição de pecado e miséria diante da tensão entre o zelo por Deus e a zombaria por parte dos adversários. Esse ponto é importante. É claro que o salmista pode estar reconhecendo o seu próprio pecado aqui e pode estar fazendo confissão disso a Deus. E essa situação está presente no salmo, mas não significa necessariamente que a condição de desespero do salmista seja consequência do seu pecado.
eu tendo a ver, especialmente por causa do tom messiânico deste salmo, que a situação de desespero do salmista faz aflorar nele a consciência do seu pecado, a necessidade que ele tem de Deus e da graça de Deus e o zelo por Deus e pela sua palavra. No contexto messiânico, agora retomando e aprofundando um pouquinho mais esse contexto messiânico, nesse contexto messiânico, quero dizer, a alusão à descida às profundezas lamacentas pode ser tomada como uma alusão à encarnação da segunda pessoa da Trindade. E aí então essa tomada de consciência do salmista, que eu mencionei antes considerando o verso 5, na perspectiva da humanidade de Jesus, vai se tornando cada vez mais vívida e forte à medida que a resistência dos pecadores se agrava, até encontrar o seu ponto culminante no Getsemane, o grande sofrimento, o grande desespero de Cristo na sua humanidade, e logo em seguida no Gólgota, em que de fato o Senhor então assume os pecados da humanidade sobre a cruz. Mas a aflição do salmista, assim como a aflição do Messias, redunda em louvor ao Criador. À medida que o salmo se encaminha para o seu final, toda a criação é incluída neste louvor, em uma significativa alusão à renovação da criação que é encontrada no Messias por meio da sua cruz e da sua ressurreição. Os movimentos narrativos deste salmo são profundamente messiânicos, portanto. Eu encerro com algumas perguntas para reflexão, já agradecendo desde já a sua atenção e esperando diante de Deus que essa meditação tenha sido tanto instrutiva quanto edificante. Mas vão aqui algumas perguntas. Quão zeloso pelo Senhor e por sua palavra nós temos sido? Quão zelosos pelo Senhor e por sua palavra nós temos sido? Nós temos consciência de que esse zelo pode ser traduzido em zombaria pelos adversários de Deus? Temos transformado a nossa aflição em louvor na presença de Deus, expressando em nossas próprias vidas a realidade da nova criação inaugurada pelo Messias Jesus? Eu agradeço a sua atenção. Como eu mencionei, eu espero que este estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante, e eu acrescento mais algumas perguntas então. O que Deus falou com você a partir do estudo deste salmo? O que você vai fazer a respeito? Você pode compartilhar isso com alguém? Se você quiser compartilhar aquilo que Deus falou com você por esse estudo e quiser compartilhar este vídeo também com esta pessoa, eu agradeço muito. Assim como eu agradeço se você não esquecer de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, de deixar o seu comentário, isso também é sempre muito importante em todos os vídeos aqui do canal. E eu encerro convidando você também a acompanhar o Teodidatas no formato de podcast. O link para o podcast do Teodidatas está na descrição do vídeo no YouTube. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.